Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo no YouTube ou nos assistindo no Spotify. Você está no Marketing Interno Cast, que é um podcast especializado em marketing interno, onde eu trago aqui mentores, mentorados meus, sócios, empresários, para falar um pouco de marketing, para ajudar você no seu negócio. Meu nome é Gabriel Dávila, então sou mentor de marketing, tenho vários negócios em Londrina e em outras cidades. E hoje a gente vai bater um papo com um amigão meu, que é o Luiz Vincenzi. Seja muito bem-vindo aqui, Luiz. Pô, Gabriel, super prazer estar aqui. Minha primeira vez que eu faço podcast. E, cara, super feliz de estar batendo um papo com você, um amigo de longa data, né? E, além de amigo, sócio em algumas empresas nossas aí, né? Então, super feliz aqui em bater um papo sobre esse novo projeto que a gente está tocando junto, né? Então, tem muita coisa legal. Tenho certeza que vai agregar bastante para quem está acompanhando a gente aqui. Legal. Então, aqui, para ser um clima descontraído, você nunca fez podcast? Já fez o quê, Luiz? Assim? Já fiz muita rádio, né? Rádio era o meu forte, né, cara? Para quem nasceu ali depois da década de 80 ali, né? Rádio era o forte, né? Então, Entendi. rádio Entendi. Então, até para a gente começar esse papo, Luiz, conta para nós, assim, de onde você veio, né? Um pouco da sua trajetória profissional, que eu sei que é bem diferente do que é hoje. Então, para o pessoal entender, daí talvez o pessoal vai entender por que da rádio também, né? Legal, Gabriel. Bom, a minha história, cara, ela começou numa cidade bem pequena do interior do estado de São Paulo, chama Getulina. Quem conhece Getulina, coloca no comentário aí, eu conheço Getulina. Ninguém vai conhecer, eu acho. Mas uma cidade bem pequena do interior de São Paulo. Minha família inteira, minha família para mim, cara, é minha vida. Então, para mim, eles foram fundamentais em tudo que eu fiz na minha vida, são a base para mim. E a gente nasceu num ambiente bem rural lá na cidade, né? E os meus avós são fazendeiros, donos de propriedade, tanto meu avô por parte de mãe, avô por parte de pai. O meu pai sempre trabalhou na roça. E a gente nasceu nesse ambiente, cara. E era um ambiente, pra mim, putz, eu não troco a minha infância por nada, velho. Porque, por mais que seja uma cidade pequena, sem muitas possibilidades, né, de crescer lá na cidade, mas a minha infância que eu tive lá, de correr no sítio e andar a cavalo. Com 12 anos, meu pai me deu o primeiro cavalo pra mim e falou: esse aqui é seu cavalo, e aqui você vai tocar o gado com esse cavalo. Então, pra mim, isso ficou muito fixo na minha infância, sabe? E marcou bastante, né? Eu acho que você também, como um bom velho, assim como eu, a gente nasceu um pouco nesse momento, né? Pré-digital, pré-tecnologia, né? Então a gente viveu muito, né? Pelo menos a minha infância foi muito assim, cara. Então a minha infância foi muito nesse ambiente, sabe, cara? Extremamente familiar, com a família super unida, um sempre ajudando o outro. E nesse ambiente super rural, sabe? Tanto o meu avô, por parte de mãe, avô por parte de pai também, sempre foram referências muito importantes e muito marcantes na minha infância e de quem eu sou até hoje, né? E isso me marcou muito, cara. Me marcou muito como pessoa, né? Tanto é que quando chegou o momento de eu escolher o que eu gostaria de ser quando crescesse, né? Para mim não tinha muitas alternativas. Era, cara, cuidar em algo relacionado ao agro. E aí, em pesquisa de vários cursos que tinham, né? Para mim estava muito claro que seria agronomia. E aí foi aí que eu falei, cara, não, eu quero ser agrônomo, eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem meus avós. Então essas referências para mim me levaram a tomar essa decisão, sabe, do que eu queria ser quando crescer, né? A gente fica às vezes meio, a gente encontra a galera mais jovem hoje em dia, né? Sempre tem muita dificuldade de entender o que quer, mas para mim foi muito claro, sabe, velho? Quando foi o momento ali de decidir, terceiro colegial, eu falei, não, cara, para mim, a minha vida, vou ser feliz se eu seguir esse caminho aqui.
E aí eu segui esse caminho, cara. Segui esse caminho, entrei numa faculdade até alguns momentos da minha vida que foram bem marcantes, né? Um primeiro momento foi esse de faculdade, né? Entrei numa faculdade, aí eu lembro muito bem que eu queria fazer uma faculdade estadual, federal, porque eram as faculdades melhores, né? E aí eu não passei, cara. Eu nunca fui um cara, assim, acima da média, né? Eu sempre fui o cara da média ali, mas sempre muito esforçado. E aí eu não passei nessas faculdades federais, estaduais. E aí meu pai falou, não, você vai fazer uma particular aqui, é melhor e tal, depois a gente vê. Beleza, fui para essa faculdade particular. E aí cara, não deu 3 meses na faculdade particular, eu tinha certeza que ali era um lugar onde eu não queria ficar, velho. Não queria ficar ali de jeito nenhum. E aí, por causa de ambiente, por causa de amizades e tudo O mais, pessoal não dedicava muito, você acha? É isso que fez você não querer ficar? o que mais fez eu não querer ficar, cara, é muito louco isso, né? Foi que eu, por me conhecer bastante, eu sabia que eu não era o cara que era o acima da média da escola, né? E na faculdade, mesmo eu sendo esse cara na média, cara, eu só tirava 9 e 10 nas provas, sabe? Tipo, não estudava muito e tirava 9 e 10. Eu falei, cara, não tá me desafiando esse Algo lugar tá aqui. errado, então, porque eu tô muito... Sou da turminha dos melhores aqui. E é bom É. você estar perto de pessoas melhores que você, né? Pra você Exato, aprender e cara. evoluir, né? Exato, cara. E isso pra mim foi muito marcante, porque eu comecei a colocar dentro da minha cabeça que falei, cara, esse aqui não é o lugar que eu quero estar. Porque se eu ficar aqui, eu vou continuar sendo o cara da média. Eu não quero isso aqui pra minha vida. E aí é muito louco, porque chegou, tipo, um 4º mês ali de faculdade, eu já estava tranquilo que ali eu não ia ficar. Foi muito, muito maluco isso aí. E aí foi quando eu comecei a correr atrás de, cara, preciso sair daqui, preciso sair daqui, preciso sair daqui. Tanto é que eu não fiquei 6 meses na faculdade, né? Chegou no 6º mês ali, eu consegui um processo de transferência para uma faculdade, aí sim, uma faculdade federal. E eu consegui esse processo de transferência e para mim foi, cara, uma virada de chave muito grande, assim. Quando eu cheguei nessa faculdade nova, na faculdade antiga, cara, não me esforçava quase nada, tirava só 9 e 10. Quando fui para essa outra faculdade, que foi um momento super legal aí da minha vida, né, de quando eu lembro. Cara, dificuldade muito maior para passar das matérias e tal. Eu falei, bom, beleza, é aqui que eu quero ficar mesmo, cara. É aqui que eu tô, as pessoas estão me desafiando, eram pessoas que às vezes fizeram cursinho para passar, né? Então os caras se esforçam um pouco mais, se dedicam um pouco mais, professores melhores, no sentido de cobrar um pouco mais, né? Então, nessa minha experiência, para mim, cara, mostrou muito que tudo que você coloca na sua cabeça e se esforça muito para correr atrás também, não adianta nada, você só colocar na cabeça e não fazer nada, né, para fazer acontecer. Então, foi essa primeira jornada aí que eu fiz, cara. Entrei nessa faculdade, para mim foi uma das experiências aí super legais que eu tive na minha vida. E aí, nessa faculdade, eu fui indo, aí no primeiro ano tomei um monte de pau, fiquei de recuperação em algumas matérias lá. Falei, pô, opa, peraí, então não é tão zoado assim, eu preciso me esforçar bem mais para conseguir acompanhar a galera, né? E foi aí que você vai se esforçando, vai melhorando, né? Vai entendendo que, cara, o momento ali, as pessoas vão te mudando, cara, é muito louco, sabe? Então, e aí eu fui melhorando porque eu entendi que, cara, o ambiente te melhora. É muito maluco isso aí. Se você se rodeia de gente mediana, você vai continuar mediano. Então, se você não se coloca numa posição onde você tem pessoas melhores do seu lado, cara, você nunca vai chegar nessa posição, sabe? Isso é uma grande lição para quem está ouvindo, né? Porque olha só que interessante. Você estava tranquilão, então acho que uma pessoa que não tem essa vontade tão grande de crescer, de ter um sucesso, ficaria ali, né? Porque tá tranquilo. E não, a gente tem um estudo que diz aí que a gente é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Então é muito importante a gente estar próximo de pessoas que são mais desenvolvidas que você, vamos dizer, né? Eu tento muito isso assim também, porque eu tenho muitos amigos, mas acaba que vai distanciando, mas muitos amigos de muito sucesso assim, e eu tento estar
pelo menos um pouco perto deles, porque eu acho que é isso mesmo. Você tem que estar num ambiente que as pessoas vão te agregar de alguma forma, né? Não é só profissional, especificamente, ou financeiro, mas é agregar de alguma forma mesmo assim, né? Legal. Legal. E aí, então, tava fazendo faculdade, aí você foi para esse caminho. Como é que foi? Cara, e aí teve um outro momento muito parecido com esse, que foi quando, durante a faculdade, a gente não tinha muita matéria de tecnologia, né? E aí, e era uma coisa que eu adorava também, sabe, cara? Tipo, desde o começo da minha jornada de faculdade de escola e depois de faculdade, assim, eu adorava tecnologia. E aí eu não tive matéria nenhuma, cara, no agro na época, né? Isso lá em 2006, 2007 ali, né? E aí eu falei, cara, eu preciso ter uma experiência com algo relacionado à tecnologia. Aí busquei cursos aqui no Brasil, né? Tecnologia relacionada ao agro, e não tinha nenhum na época, né? Isso já foi lá para 2010, né? E aí foi quando eu comecei a mesma coisa, cara, sabe? Tipo, botar na cabeça, falei, não, velho, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui para tentar a crescer. Se eu quero desenvolver esse lado meu, eu preciso me colocar numa situação onde vai me desafiar. E aí foi quando, cara, tem até alguns amigos meus foram estudar fora, falei, pô, a experiência deve ser interessante. Eu tinha zero de inglês, cara, o inglês era horrível. Eu comecei a olhar algumas faculdades nos Estados Unidos, né? Conversei com alguns amigos meus, eles tinham feito estágio nos Estados Unidos em fazenda, mas não era o que eu queria. Eu falei, cara, o que eu vou aprender de tecnologia ficando furnado dentro de uma fazenda aqui, né? Então não era muito a minha, né? E aí eu achei uma faculdade lá, e foi quando eu apliquei para essa faculdade, lá nos Estados Unidos, com zero de inglês, cara. Isso veio até de uma ex-cunhada minha que mandou um MSN. Olha como nós é velho, hein? E eu não conheço MSN. Você conhece bem. Mandou um MSN de noite pra mim, assim, cara. E aí, sabe aquelas coisas que quando vão se ajustando e se conectando? Sim. Foi meio que assim, mandei um e-mail lá pra faculdade, eles aceitaram. E aí o e-mail que eu escrevi ainda, os amigos meus me ajudaram, porque o meu inglês era péssimo, né? E não tinha chat GPT nem o Google, né? Era assim, bem difícil, antigamente era foda. E aí, enfim, rodei todo o processo, e muitas pessoas me ajudaram no meio do caminho, minha madrinha me ajudou bastante, deu curso para mim de inglês, porque você tem que passar numa prova, né, que é o TOEFL, para conseguir aplicar e entrar numa faculdade lá nos Estados Unidos, né? Eu fiz 2 vezes essa prova aí, consegui passar na segunda vez, mas bem ali no... E quanto tempo você estudou para passar no TOEFL? Cara, eu estudei, claro, no último ano de faculdade eu fiz um curso de inglês, né? Mas quem me fez passar de verdade nesse curso foi, nessa prova, né? Foi a minha madrinha em Bauru, então eu fiquei lá super confinado ali mesmo, né? Estudando só para passar para essa prova. Ela super ajudou, porque ela tem uma escola de inglês lá. E aí foi o que me ajudou, cara. Foi o que me fez conseguir passar. Eu passei, entrei na faculdade lá. E aí mudou tudo de novo, cara. Mudou tudo de novo. Porque outro país, muito longe, muito mais longe, né, do que eu já estava, da minha mãe e do meu pai. E ali, cara, eu tinha ainda, por mais que eu tenha passado, né, dessa prova super difícil, o meu inglês era péssimo, né, cara? Então a convivência era muito difícil, né? Uhum. E aí... Só que aí foi a mesma coisa, cara. Uma história muito parecida, sabe, com essa mudança. Falei, cara, não, eu preciso melhorar meu inglês. Daí eu entrei para trabalhar em algumas... na própria faculdade, lá eles tinham um programa que quem é de fora podia trabalhar. Entrei nesse programa. Conheci um amigo meu que era... virei super amigo de um companheiro lá que era era americano mesmo, ele tinha uma empresa de coleta de análise de solo, fui fazer também esse trampo junto com ele. Isso que me ajudou a melhorar meu inglês, e aí eu comecei a ir bem, cara, no inglês mesmo, sabe? Mas me fez entender que, cara, tudo que você coloca muita energia, muita força, a cabeça sua vai super focada naquele objetivo, cara, você consegue. Porra, moleque que morava em Getulina, agora estava aqui nos Estados Unidos, então, pra você ter uma ideia, cara, acordava 5 horas da manhã, fazia 20 flexão ali, saía correndo na faculdade, porque eu adorava aquilo lá, eu amava aquilo lá, pra mim era um amor, assim, muito grande, sabe, cara? E aí eu dedicava muito, cara, pra você ter uma ideia, eu tive a primeira
a aula minha lá era uma aula de speech, que era você ir na frente da sala de aula, o primeiro semestre, né, da faculdade lá, e fazer um speech, né? Então você decorava um texto e fazia um discurso na frente da turma. E eu falei, caraca, velho, como eu vou fazer um discurso? Não sei nem falar inglês ainda. E essa aula era segunda-feira, eu passava, cara, o final de semana inteiro, decorava palavra por palavra, velho. Eu dedicava, hein, bicho? Eu decorava palavra por palavra, ia lá. Só que daí os meus discursos começaram a ficar muito bons lá. Melhor até do que alguns americanos lá depois de um tempo. Porque eu decorava tanto, né? E aí começou a ficar legal, cara. E aí foi uma jornada muito, muito maluca lá, cara. Porque, tipo, você tá sozinho, você tá convivendo com aquela cultura que é completamente diferente da nossa cultura aqui, né? Então, extremamente longe de todo mundo também, né? Eu falei, cara, preciso tentar fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu juntei com um professor meu lá, e depois das aulas a gente sentava para fazer programação. Então a gente ia programando, programação de computador mesmo. E não é que nem hoje, que é muito mais fácil, né? Então hoje no no-code, cara, você faz um site, em 40 minutos você já está com o site todo pronto. Lá não, você tinha que aprender a língua, você tinha que dedicar banco de dados, PHP. Então tudo isso, cara, eu precisei aprender, né? Do zero, né? E aí a gente montou essa empresa, era uma startup do agro, né? Para conectar agricultores com o mercado consumidor, né? Então, basicamente era vender soja, milho, e aí tinha trator também, tudo, né? Só que lá, cara, em 2011 isso aí era, né? Então, a ideia era muito boa, a tecnologia era legal até, mas o timing era... Era um marketplace Era bem um marketplace, cara. Tipo de coisa. Era bem um marketplace. E hoje existe isso? Hoje tem isso aí, mas assim, ainda bem incipiente, sabe, cara? O mercado do agro ainda é super reticente com esse tipo de negociação, mas hoje já tem bastante, né? Mas na época, é claro que não foi só isso, né? Só a tecnologia e o timing. A execução também foi muito ruim, então, o cara novo, tal, lá nos Estados Unidos, ainda a gente passou numa aceleradora lá de startup, foi super legal o processo também. E aí isso foi super legal pra mim, e aí você começa a achar que você pode mais do que na verdade você pode, né, cara? E aí acho que esse foi... eu tirei muitos aprendizados dessa experiência aí que eu tive, sabe? Então foram 3 anos de Estados Unidos lá, onde eu fiquei uma parte na faculdade, outra parte buscando acelerar essa empresa, que a gente acabou falindo, né? Acabei falindo, e aí eu voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil e aí eu comecei com uma... Cara, quando eu voltei pro Brasil eu fiquei tipo uma semana desempregado aqui, já comecei a trabalhar de novo, já entrei dando aula, né, no Senai, lá em Ribeirão Preto, e dei aula ali por 6, 7 meses, e a partir dali eu entrei em multinacional. E em multinacional eu troquei de multinacional, né? Então eu fiquei em 2 multinacionais do agro, né? Aqui no Brasil e desempenhando várias funções, muito focado em treinamento, capacitação, focado em tecnologia bastante, focado em marketing, então e comercial. Foram algumas das áreas que eu rodei em multinacional, né? E foi nesse caminho de multinacional que eu segui ali por até 2024, que foi quando eu falei, cara, pô, tá na hora já de eu dar mais um pause nessa jornada minha aqui de multinacional e tentar algo novo, e tentar algo diferente. E, cara, tô super feliz de estar aqui com você, porque você fez parte de uma parte dessa jornada minha aqui, né, quando eu mudei pra cá, pra Londrina. E a gente, cara, é sócio já de algumas empresas também aí, né? E a gente tentou alguns projetos até antes, né? Alguns não rodaram bem. E aí foi o momento que eu falei, cara, preciso dedicar, se eu não largar isso aqui, dedicar grande parte do meu tempo em algo diferente, que vai me desafiar mais, que vai me fazer desenvolver mais, cara, eu não vou conseguir dar esse outro pulo na minha vida, né? É interessante, né? Na sua vida a gente vê que teve vários momentos que você, quando acomodou, você saiu e foi querer se movimentar, né?
E aí eu tenho um livro do Flávio Augusto, e eu já copiei ele um pouco, porque às vezes quando me chamam para dar umas palestras em universitário, eu uso esse título. Mas eu sempre pergunto, quem já leu o livro, tal, para não falar que eu que peguei a ideia, né? Mas é ponto de inflexão. Que ponto de inflexão é quando você tem um gráfico, é quando muda o gráfico está subindo, de repente começa a tendência para baixo. Então isso se chama ponto de inflexão. E aí, trazendo para a vida, é um momento que ali a gente tem que tomar uma decisão, às vezes, para sair do jeito da onde está, né? E a gente vê muitas pessoas de sucesso, a grande parte delas não tem medo de tomar essa decisão, né? Vai lá e toma, e vai. E aí você é um exemplo disso, que tomou várias decisões que, para você, era mais fácil, se for pensar, estar até hoje terminando a faculdade ou ter terminado a faculdade mais fácil. Exato. E era muito mais fácil você estar na multinacional e você decidiu sair da multinacional, né? Então é muito louco. E se a gente é parecido, porque eu tenho minha trajetória assim também, umas coisas que as pessoas às vezes nem entendem. Quando eu saí da gestão do Folks, tava da franqueadora, galera, mas como assim? Agora que... Cara, mas é por vários fatores ali, mas eu acho que até a coragem de você tomar uma decisão. E aí você teve essa coragem de tomar essa decisão, de sair de uma multinacional, que é pior do que sair no cargo público, né? Porque o cargo público ainda não ganha tão bem, muitas vezes. Multinacional ainda ganha bem, né? Então, mas vamos trazer então para os dias atuais. Como é que foi essa... Como que foi chegar no Criadores? Como é que foi essa jornada até entender o que seria Criadores? Legal, cara. Não, boa parte do meu know-how e de muito que eu gosto de fazer ao longo dessa jornada minha, né, foi o que me ensinou bastante, né? Então, desde comercial, desde marketing, desde treinamento, capacitação, até a parte de produto e desenvolvimento, que é a última função que eu estava desempenhando lá, né? Tudo isso me ajudou bastante a ter um know-how melhor e a entender que, cara, para mim, eu adoro tecnologia. Para mim, bicho, se precisar ter algo que eu vou focar aí bastante na minha vida, é isso. E a IA veio muito para me ajudar nisso, né? Então, eu comecei a me aprofundar bastante nessa parte. E, cara, com muita conversa com você, vários almoços e jantas ali que a gente teve, a gente fazendo um baita brainstorming ali do que fazer e tal, de como a gente conseguir se ajudar e tirar do papel, de fato, algum projeto, né? Vieram alguns sinais, né? Alguns sinais, é claro, tudo que você aplica dentro das suas empresas já e que funcionam, né? Junto com tecnologia e toda essa parte de know-how de marketing de multinacional que eu tenho, né? Também, que eu tive ao longo dessa minha jornada, junto com uma análise bastante do mercado, né, cara? Para você ter uma ideia, a Criadores ela trabalha conectando pequenos e médios criadores locais, criadores de conteúdo locais, com pequenas e médias empresas, né? Então, isso veio muito a partir de dados e informações que a gente tem do mercado, né? Então, esse mercado ele é um mercado enorme, principalmente no Brasil, né? São mais de 11 milhões de criadores no Brasil, de criadores de conteúdo, né? E para você ter uma ideia, o que é um criador de conteúdo, né? Antigamente, na nossa época, né? Você que é velho... Na sua época, você quer dizer? O criador de conteúdo era, cara, o cara da Globo, né? O cara da SBT, o cara da rádio. Esse era o criador de conteúdo. Então, era bem centralizado, né? Era muito difícil você ser um criador, porque você tinha que entrar na Globo, né? Para você ter uma voz, você tinha que ser um professor, ou um técnico, um treinador ali, alguma coisa nessa linha, ou ir para uma rádio. Para chegar numa rádio era muito difícil, né? Hoje em dia, cara, quem tem um celular e rede social hoje já é um criador de conteúdo, né? Ele influencia você a alguma coisa. E o brasileiro ele é muito influenciável, né? Pra você ter uma ideia, no mundo, o ser humano ele passa em média de 7 horas por dia na tela, em celular. O brasileiro são 11 horas. Então, o brasileiro tá, cara, quase o dia inteiro no celular. Então,
voltando para aquela analogia que eu fiz ali de antigamente, né? Qual que é ali, né, o horário nobre, né, da época era, cara, quando meu pai e minha mãe sentavam ali na frente da TV depois do trabalho para assistir a Globo, assistir o Jornal Nacional, né? E hoje qual que é o horário nobre? O horário nobre, cara, é quando a gente tá num horário de break ali, no horário de pausa, e tá rodando aqui um story, tá olhando aqui uma mídia social, eu quero entender o que você fez hoje. Então, essa é novo horário nobre, né, do dia a dia. E aí, cara, são 11 horas por dia que o brasileiro passa aqui na frente do celular, né? E se você não tem, como empresa, como pequena e média empresa, não tem nenhuma estratégia para, de alguma forma, estar conectado, conversando com esse público seu em mídias sociais durante essas 11 horas, cara, você está invisível para esse público seu. Então, foi daí que veio, falou, cara, precisamos entender melhor desse mercado, né? Entender como que faz, buscar alguma metodologia de como a gente consegue integrar isso aqui com muita tecnologia, né? Para a gente conseguir ser mais eficiente e entregar isso para pequenas e médias empresas, né? Foi daí que veio, cara, falei, Gabriel, precisamos buscar o que aconteceu, o case de sucesso, né? A história de sucesso que você tem nas suas empresas, dissecar isso aqui, entender o que funcionou, o que não funcionou, criar uma metodologia e tentar usar muita tecnologia para trazer para outras empresas, né? Então foi dali que começou para mim o estalo. Falei, cara, precisamos estar nesse mercado. Esse mercado é enorme ainda tem muita pouca gente que sabe trabalhar esse tipo de mercado, que sabe fazer bem, e você já fazia bem, né? Esse tipo de trabalho, né? Exatamente, né, Luiz? Eu lembro, você falou aí agora há pouco a questão dos almoços, jantar, e a gente almoçava e jantava direto, e pensando em ideias e o que fazer, né? E aí eu lembro que um dia a gente se afastou uma época, ficou uns meses sem esse papo de empreender. E aí eu marquei um almoço com você, e quando você veio falar, eu falei quase a mesma coisa que você. Que era de IA, cara, que IA a gente tem que focar alguma coisa em IA, eu ainda não sei muito bem, mas talvez tenha a ver com marketing, que eu já estou nessa área de mentoria, e você veio falar a mesma coisa, falar, cara, eu me orgulhei em IA e a gente tem que entrar nesse mundo, né? Você lembra disso? Que foi uma conversa muito louca, que eu falei, cara, que conversa louca, porque a gente saiu, meio que a gente falou a mesma coisa sem conversar, né? Foi, bateu muito, né, cara? Eu tava com tudo preparado ali para trazer para você, todo esse estudo e toda essa parte aqui de análise de mercado e de profundidade, que eu tava me aprofundando muito. Isso foi no final do final para começo, né, desse ano. Em IA, eu falei, cara... E aí voltou toda aquela parte lá de trás, que eu ficava horas e horas tentando aprender a programar. Falei, cara, com IA agora a gente consegue fazer isso em 40 minutos, sabe? Então, me traz a ideia que eu consigo executar hoje muito melhor, com muito mais rapidez, com muito mais solidez até, e segurança também. É muito louco, cara. Como o mercado de tech tá virando por causa de IA, né? Mas foi interessante, né? Tipo, a mesma coisa que eu tava pensando, você trouxe também pra gente, né? Ali naquela conversa. Mas a gente não sabia o que fazer, né? Foi muito louco, porque essa jornada... Já faz quase um ano essa jornada, assim, né? Um pouco menos, mas de bate-papo, e vai e vem, vai e vem. Não sabia exatamente o que fazer, mas nós dois tínhamos essa visão de fazer algo mais relacionado, talvez com marketing, talvez junto, IA com certeza, mas eu não sabia exatamente qual seria o foco específico. E mesmo depois que a empresa abriu, a gente ainda vai mudando o foco um pouquinho dela, né? Então... É claro que o que é o grande fator que eu vejo de sucesso é que a gente é muito focado nos business mesmo, nas empresas. E aí, normalmente, vamos supor, né, abre agências de influencer, né? Porque tem gente que fala, vocês são uma agência. Não, a gente não é agência nem de influencer, nem de marketing, nem de nada. Mas abre-se muito, né, no meio dos influenciadores ali, pequenos influenciadores, só que eles não têm o know-how nenhum de empresa. E a gente é o contrário, a gente tem o know-how de empresa. Então, a Criadores nasceu tendo know-how de empresa, porque eu tenho várias empresas. Eu já faço isso nas minhas empresas há mais de 10 anos. Claro que vai mudando a forma que você faz, mas eu já faço esse tipo de ferramenta, uso esse tipo de ferramenta há anos e anos. Então, a gente juntei muito esse conhecimento do Luiz
de estratégico, de visão de mercado, de IA, né? Que hoje ele é um puta especialista em IA, junto com esse conhecimento meu mais focado em marketing, em empresa, e ainda que eu fui para o lado da mentoria, então eu estava ensinando as pessoas o tempo todo, e quando você quando você ensina, você aprende, porque você está ouvindo também. Então, acho que foi um casamento muito perfeito dos dois perfis, né? Ô Luiz, mas vamos entender um pouco mais o que é Criadores. Eu recebi uma pergunta na caixinha de aquelas caixinhas do Instagram falando, mas o que de fato faz a Criadores? Legal. Então vamos tentar explicar o que de fato faz a Criadores? Legal, não, vamos lá, Gabriel. Eu acho que a gente conseguiu trazer um contexto legal, né, do porquê que a gente criou e montou a Criadores, né? Acho que tem muito de nós dois aqui dentro. A gente coloca muito coração nosso dentro dessa empresa, né? Muito do que nós somos também aqui dentro dessa empresa. E, claro, todo o know-how que a gente tem, a gente bota aqui dentro também. Mas a gente, hoje, o que a gente consegue entregar pro mercado, né? Que é uma dor muito grande do mercado hoje, é muito esse contexto que eu trouxe de como eu consigo me posicionar como empresa, como pequena e média empresa, dentro do digital, dentro de mídias sociais, dentro de Instagram, TikTok, Kawaii, que é uma super rede social, né? Depois a gente pode comentar mais sobre isso, né? Então, como pequena e média empresa, consigo conversar com esse meu público que está essas 11 horas no celular, em mídia social e tudo mais, de uma forma estratégica, de uma forma com metodologia e conseguindo engajar o público, né? Porque uma coisa é aquela publicidade chata, né? Então, por exemplo, a gente vai sair daqui tomar um café, tô louco para ver o Instagram do meu banco. Pô, quem que quer ver o Instagram do banco, né? Você não quer, você quer ver Instagram de outras pessoas que você segue, né? Então, vendo o Instagram de outras pessoas que você segue, aí sim você está interagindo com essas outras pessoas, né? O ser humano, ele gosta de conexão com outro ser humano, né? Não como empresa, né? Empresa é um bando de bloco, um amontoado em cima do outro, né? Então, não é isso que ele quer ver, né? Então, é como eu consigo, com estratégia, garantir que uma pequena e média empresa consiga alcançar esse público, né, de uma forma mais natural, mais orgânica, emprestando a atenção, né, a audiência que aquele criador tem. Então é um pouco disso que a gente faz. Conectando esses criadores pequenos e médios locais com pequenas e médias empresas, a gente constrói toda uma história junto com esses criadores para que eles entreguem isso nas redes sociais dele, emprestando a audiência do criador para a pequena e média empresa. Então, dessa forma, a pequena e média empresa consegue alcançar essa atenção que o público dela está, né? Então, trabalhando nessas campanhas que a gente trabalha por mês com cada uma dessas pequenas e médias empresas, criamos essas estratégias, selecionamos os criadores locais de acordo com o perfil de cada empresa, porque isso é super importante também, né? Então, tem criadores que conectam com a sua marca, tem criadores que não conectam. Então, qual que é o criador que mais conecta, mais fala a sua língua, né? Então, e a gente faz a entrega desses conteúdos, né? Então, dessa forma, você, como pequena e média empresa, consegue ter a atenção dessas 11 horas do seu público que está no celular de uma forma mais estratégica, né? Então, eu estou aqui, eu estou olhando o criador que eu sigo no meu Instagram e eu olho um prato do Bussolé, por exemplo. E eu olho um prato do Cartagena, eu olho um tratamento dentário aqui. Beleza, pô, isso aqui é interessante para mim. Achei legal e é a forma que a gente tem hoje de comunicar com esse público, sabe? Então, uma forma mais orgânica, mais natural também, mais humana, né? Então, você consegue posicionar produto de uma forma mais natural e mais orgânica, né? Então, é um pouco disso que a gente começou fazendo muito no início, né? E aí, acho que seria legal também falar um pouco do estrategista digital também, né? Que a gente entendeu uma outra super dor do nosso público, né, da pequena e média empresa, que eu acho que também é super legal, né? Então, são as frentes que a gente está trabalhando, né?
Legal. É interessante que você falou clínica dentária, falou Bussolê, e o legal de tudo isso é que eu vejo que encaixou perfeitamente no que eu ensino, né, na mentoria que eu tenho, e aí algo que, tanto que vários mentorados meus, praticamente todos que têm a possibilidade, porque o Criadores hoje está em Londrina e com um estudo em Belém, né, do Pará, que também é mentorado meu. Então, assim, mas todos os mentorados meus que eu cheguei e falei, abraçaram a causa e aí gostaram, pegaram, que nem em Belém, né, são dois, porque ele tem dois negócios, então casa demais com tudo que eu prego na mentoria, e até por isso tem uma novidade muito grande que a gente ainda não soltou, mas vou soltar um spoiler aqui. Esse casamento é tão perfeito que daqui a algum tempinho a minha mentoria vai ficar atrelada a Criadores mesmo, que vai ser um dos produtos da Criadores. Então, o Luiz falou primeiro do produto de influenciador, né, que a Criadores coloca influenciador dentro da empresa, mas o produto, vamos dizer, que vai ser a base de tudo, não que necessariamente todos tenham que estar em todos os produtos, mas um produto que é bem interessante também é a mentoria, porque ali o dono do restaurante tem uma visão mais estratégica do negócio, pensa em marketing com constância, com frequência e aplica as ideias que colheu na mentoria no seu negócio para aumentar faturamento, aumentar vendas. Então, essa é uma novidade, né, Luiz? Mais um produto que entrou para criadores é a mentoria. E atrelada à mentoria, né, com os meus mentorados, eu sempre trago a imagem do estrategista de marketing / social media, só que alguns mentorados não conseguiam ter essa figura, tem uma certa dificuldade. E aí a gente teve essa ideia junto de lançar um produto que é um social media. Então, a Criadores coloca um social media dentro da empresa, né, de quem contratar a gente, de forma terceirizada. Então, não é uma pessoa que vai estar todo dia também, mas a gente, né, como Criadores, treina essa pessoa, desenvolve ela, dá muita ferramenta de IA para ela. Então, esse é outro produto. Fala um pouquinho mais desse produto, do social media / estrategista de marketing, que o nome a gente gosta dos dois, então a gente ainda nem sabe exatamente, então vamos usar os dois por enquanto. Legal, Gabriel. Não, esse é um produto que, cara, deixa a gente super feliz, porque é um casamento, é um complemento muito legal, né? Porque muitas vezes as empresas, às vezes, ou não tem uma estratégia muito clara, ou não tem tempo, ou quando tem tempo, cara, tem muita ideia na cabeça, não consegue executar, ou não está trabalhando as ideias e quer executar e acaba fazendo de qualquer jeito a divulgação, né, de produtos e tal. Então, a gente entendeu essa dor, né, e falou, cara, vamos criar uma... E aí aqui a gente traz que a gente trabalha muito com inteligência artificial, né? Porque, de fato, a gente usa muito a IA para construir esses processos, para trazer ciência também em cima desses processos, né? Para não vir nada da cabeça, ou não tem nada aqui que é de faculdade, né? E nada aqui que é só de livro. Então, é muita coisa que foi vivida na prática, que a gente pratica no dia a dia nosso, nas empresas, e é o que funciona de verdade. E é o que a gente está trazendo para criadores aqui, né? Que essa pessoa ela vai apoiar esse outro produto, que é essa estratégia de marketing de influência, né? Então, ela é uma pessoa que vai ficar focada no seu negócio, cara. Você imagina você ter um estrategista digital, um estrategista de marketing / social media, que está fazendo visitas regulares no seu negócio, que vai compreender o seu negócio com bastante profundidade. Ele vai ser o seu braço direito ali, vai estar com você para quando você tiver, por exemplo, surgiu alguma trend diferente ali, então você não vai precisar esperar um tempo para poder criar a estratégia. Não, ela vai estar ali do seu lado, você tem acesso a essa pessoa. Essa pessoa ela é quase um braço seu ali, né? No estratégico e no digital. Então ela cria conteúdo, vamos esse mês aqui trazer algo... alguma campanha específica, por algum prato específico que é o prato mais importante para vender no mês, ou algum evento que tem, mês que vem vai ter, esse mês aqui, Halloween, por exemplo. O que a gente faz para Halloween?
esse braço de estrategista digital, ele vai te ajudar a filmar o seu local, a filmar o seu ambiente com fotos. Pensar na campanha como um todo, porque muitas vezes o dono do negócio está com a cabeça enfiada em operação, em atendimento, em financeiro, em RH, em gestão de tudo, e não consegue pensar no marketing, né? Então, essa pessoa vai fazer pensar muitas vezes. Porque acontece? Você que é empresário, você sabe. É difícil você conseguir ter um planejamento de marketing. Às vezes, quando você vê, putz, amanhã é o dia da pizza. O que você fez? Ah, meu Deus, solta alguma coisa aí. E aí fica muito difícil trabalhar. E aí, com esse estrategista, com esse social media, junto com a gente, porque né, esses pacotes completos, assim também, a gente tem reunião mensal. Então, a gente ajuda. Isso é outra coisa que tem um valor gigantesco, porque nessa reunião mensal, a gente dá a ideia de alguém com uma cabeça de fora ajuda o empresário. Então, a gente desenvolve a campanha junto. Então, ó, vai ter Black Friday daqui, né, mês que vem. Vamos fazer o quê? Pensou em fazer algo? Ó, a gente pensou nisso, tem outro cliente que já fez isso. Na minha história, na minha experiência, que já faz 20 anos que eu empreendo, já fiz isso, deu certo, isso não deu certo. Então, tem todo esse apoio estratégico mesmo da pessoa, que ela vai pensar só no marketing, porque eu falo que eu tenho muito mentorado dono de restaurante. E eu sempre falo, você terceiriza o seu atendimento? Eu nunca vi nenhum restaurante terceirizar atendimento. Terceiriza sua cozinha? Acho que não existe também restaurante que terceirizei a cozinha. E por que você terceirizar e jogar totalmente na mão de alguém o marketing? Marketing também é uma área importante da empresa. É uma das áreas mais importantes, que é o que traz o fluxo financeiro, muitas vezes, né, de vendas. Então, o dono tem que estar com a cabeça pensando nisso. E a gente ajuda o dono a pensar um pouco mais nessa questão de marketing estratégico, ajuda o estrategista a estar focado ali pensando na empresa. Então, e além disso, faz toda a parte operacional, que é filmar, editar, que eu acho que isso é uma das coisas também valiosíssimas, porque já trabalhei com agência, né? Quem já assistiu aqui sabe, eu já falei algumas vezes talvez. E aí eu tinha assim, eu sempre trabalhei sem agência, daí um tempo, 1 ano, 2 anos, eu trabalhei com agência, porque era um projeto novo, né? Na época do Resendog, lá no comecinho, eu falei, vou ter uma agência. E aí eu tinha uma captação por mês, Luiz. Puta merda, uma captação por mês. Fazia hoje a captação, amanhã saía uma trend, alguma coisa, só daqui 1 mês vai ter uma captação. Então, essa é a dor que a gente resolve com esse produto. Exato. E esse produto, cara, ele entra em conjunto com toda a tese da nossa empresa também, né, cara? Porque ele está trabalhando de forma moderna num mercado que ainda é novo, que é esse mercado que eu trouxe cara, entender muito o que o seu consumidor está consumindo, de forma ele está consumindo, quando ele está entrando, quando ele está conectando. Então, se você não trabalha de forma estratégica para entender onde esse público está e de que forma esse público está consumindo, você vai perder esse público, né? E esse público, muitas vezes, ele vai, talvez, para o seu concorrente, né? Então, o que a gente traz aqui com esse produto que é o estrategista, o social media, ele é um braço direito seu como empresa, seu como empresário, né? Então, ele vai ter mais profundidade na sua empresa, ele vai entender dos seus processos, ele vai entender dos seus desafios, ele vai entender dos seus riscos. E aí é um pouco do que a gente oferece também, né, como criadores, que é uma análise bem detalhada, com profundidade do seu negócio, né? Então, a gente faz uma análise completa de risco, de oportunidade, de onde a gente está, para onde a gente vai, quem é o cliente-alvo, quem é o cliente ideal para o nosso público, né? Qual que é o produto vencedor nosso, ticket médio, os principais desafios que a gente tem aqui dentro da empresa. Então, a gente desenha todo esse cenário e aí a gente coloca como um tabuleiro aqui mesmo, né? Então, tem esse tabuleiro, eu estou nessa fase aqui, eu quero chegar para essa fase. Como eu faço para chegar nessa outra fase aqui, né? Que é onde eu quero estar. E aí a gente vai caminhando, passo a passo, dentro desse tabuleiro, para conseguir chegar até onde a gente deseja, né? E aí, as ferramentas que a gente tem hoje para chegar aqui, é claro, essa análise é quase um escaneamento, né, de todo o seu negócio.
Isso aqui, esse estrategista, ele vai estar completamente aprofundado nisso aqui, né? Então, ele vai entender os seus principais desafios e o que você precisa passar para chegar nesse outro momento, né? E, claro, todo o suporte, consultoria e know-how que a gente tem aqui também e a gente coloca dentro da nossa plataforma, né? Para conseguir direcionar bem também essa função dessa pessoa, né? Então não é só uma pessoa que está ali na cidade, que eu contratei, que é só para tirar foto. Não é isso, é muito mais do que isso, né, cara? Então essa pessoa, ela está treinada, a gente tem um programa de capacitação para essa pessoa, a gente tem a metodologia, a gente tem a plataforma para ela seguir o passo a passo, a gente tem toda a parte de entregas que elas precisam, essas pessoas precisam executar, né? Então tem toda essa parte de construção que a gente faz do nosso lado como empresa, né, para entregar para você, empresário, né, e para você chegar, né, de fato, dentro desse tabuleiro aqui, da fase que você está até a fase onde você quer estar, né, usando essas estratégias. Né? Legal, legal, muito bom. Só recapitulando aqui para o pessoal que está em casa entender assim, bem claramente, então a Criadores, o objetivo principal da Criadores é melhorar, aumentar vendas, melhorar o marketing de negócio, pequenas e médias empresas locais, através de micro-influenciadores, né, criadores de conteúdos. E hoje tem 3 produtos e, na verdade, tem um quarto, né, Luiz, que está vindo aí. Mas o primeiro produto é uma mentoria estratégica, que é para o dono pensar mais estrategicamente em marketing. O segundo produto é um social media que a gente coloca dentro do negócio, né, das pessoas. Vai uma vez por semana, faz captações, ajuda no todo o planejamento estratégico. O terceiro produto são, de fato, os criadores. Então, a gente coloca criador de conteúdo semanalmente no negócio para ajudar a comunicar e, além disso, faz as reuniões para trazer uma campanha legal, não aquela campanha jogada. Então, uma campanha que, de fato, entregue resultado, que seja interessante, com a nossa ajuda. E tem um quarto produto, que é o GC. A gente já está em fase de teste, mas que é um gerador de conteúdo, vamos dizer. Não necessariamente a pessoa tem que postar no Instagram dela, mas ela gera conteúdo para marcas. Então, explica um pouquinho o que é essa ideia do GC, se já teve alguma coisa, como é que tá? Legal. Não, então a gente já está rodando sim o GC, inclusive se tiver alguém que tem interesse em trabalhar com o GC, entra super em contato com a gente, que a gente está já super preparado para entregar esse produto já, tá? O GC, para mim, a grande diferença, pessoal, do UGC para esse outro produto de influência com os criadores é que o produto de influência com os criadores, ele empresta a audiência do criador de conteúdo para você como empresa. Então, é como se você emprestasse a sua audiência para uma empresa. Então, parte do seu público, da sua audiência, como criador, vai para a empresa. O GC não. O GC, muitas vezes, preciso de um vídeo institucional da minha empresa, de talvez, sei lá, um lançamento de algum produto, ou algum conceito, ou algo mais conceitual para mostrar o porquê que você está fazendo aquilo como empresa, e eu preciso que isso esteja só no meu feed ali, no meu Instagram, ou TikTok, que seja, né? Então, esse artista, ele vai criar esse conteúdo e vai trazer para você. Você pega esse conteúdo e posta nas suas redes sociais. Esse conteúdo, ele não é em colaboração, então você não empresta a audiência com esse criador de conteúdo, com esse artista, né? Ele só entrega para você, a partir do briefing criado e montado, né? Aquele vídeo já montado, né? Então, a gente já está trabalhando com isso, já temos algumas empresas que solicitaram isso aí, vieram para a gente, solicitaram isso aí, que isso aí não era o nosso core. A gente pegou, isso que é super legal também da nossa história, né, meu? A gente consegue também, dentro do nosso, daquilo que a gente da nossa essência, beleza, o que a gente consegue entregar? E esse é um pacote que a gente consegue entregar, sabe? Então a gente montou esse pacote, juntou os criadores, os artistas, né? Criaram esse conteúdo, entregou esse conteúdo para a empresa está super feliz.
já estão postando lá as peças, né? O conteúdo que tá gerado, estão gerando, né? Mas a diferença é essa, cara, porque a influência é uma coisa. Bom, eu quero pegar a audiência, e não é só a audiência, né? É a audiência e a credibilidade daquele criador, né? Então é como, por exemplo, pô, eu acesso aqui o meu Instagram e aí eu vejo que você postou um produto super legal lá, falei, pô, o Gabriel postou? Isso deve ser algo legal. Você me influenciou a comprar alguma coisa, né? Então isso é o influência, né? Esse produto de influência é você como criador de conteúdo vendendo para um amigo quase, né? Agora, esse produto de UGC, não. Esse produto de UGC é um conteúdo, às vezes, esse institucional, né? Que eu preciso ter no meu feed para explicar melhor um conceito. E aí você contrata esse tipo de conteúdo. Então, para quem precisa desse tipo de conteúdo, né? Tem uma série de empresas que precisam de uma série de situações, né? Que você precisa desse tipo de conteúdo. Também a gente consegue oferecer dentro da nossa base de criadores, né? Eu acho que seria legal falar um pouco mais do que a gente entrega para os nossos criadores aqui, né? De como a gente engaja esse time também, né? E é legal assim, né? Porque apesar de ser outro produto, o foco é sempre o mesmo, o criador. Então, desde a influência dele, desde ele fazer um serviço de social media, porque se ele é criador, ele já sabe fazer, já sabe filmar, já sabe editar, então por que não ele virar social media ali de uma empresa, estrategista? E por que não ele fazer um conteúdo de UGC? Então, o foco do negócio em si são sempre estar próximo dos criadores, com o objetivo de estar, né, fomentar eles, até trazer uma rentabilidade para eles e sempre pensando na empresa, como a gente consegue entregar mais valor para a empresa. Ô, Luiz, mas você falou agora aí dos criadores, como então que funciona essa parceria com os criadores? O que a Criadores entrega para os influenciadores locais? Fala um pouquinho como é isso. Legal. Então é um braço super importante da nossa empresa, né? Então, como você trouxe, a gente nasceu com um know-how enorme para atender pequenas e médias empresas, mas a gente tem esse outro braço da empresa que são como a gente consegue construir uma comunidade de criadores que estejam engajadas, que entendam a importância desse mercado e que consigam atender de forma eficiente, com vídeos melhores, com entregas pontuais, da forma ideal, né? E a gente tem uma série de processos hoje dentro da empresa para garantir que a gente tenha uma seleção boa dos criadores. Então, a gente tem processo de treinamento, capacitação para essa galera. Lançamos também um programa de benefícios para essa galera. Então, quem é criador da Criadores tem uma série de benefícios locais nisso. Então, esse é um outro programa super legal que a gente trouxe, né, para o mercado. A gente tem um programa ali de mentoria para essa galera também. Então, a gente traz uma galera muito foda no mercado, criadores enormes, né? Aqueles mega criadores com mais de 1 milhão de seguidores. Cara, para trazer um pouco mais de experiência, trazer um pouco mais de expertise, né, para essa galera, para engajar de fato essa galera. E a gente se tornar essa comunidade mais engajada, né, e para atender melhor cada vez mais esse mercado, né. E a gente tem uma série de bonificações também para eles, para garantir que também eles se conectem mais com a empresa, sabe? Porque é um pouco do que a gente fala, né? Você, como criador de conteúdo, você está emprestando não só a sua audiência para a empresa, mas está prestando a sua credibilidade para a sua empresa também, né? Então, nós hoje, dentro do nosso portfólio de empresa e do nosso portfólio de criadores também, a gente quer ter os melhores, cara. Então, a gente não vai oferecer empresas que não são idôneas, que não tenham produtos legais, que não tenham produtos que entregam, de fato, aquilo que eles vendem. E do mesmo jeito os criadores, né? Então a gente não vai oferecer criadores para as empresas que de fato não entregam, que de fato, cara, não sejam pontuais e tudo mais. Então a gente tem hoje todo um trabalho para garantir que a gente seja melhor e entregue mais também para esses criadores locais, né? Porque é a nova economia, gente. Então se a gente não tem hoje estratégia para
para estar mais próximo dessa galera hoje como empresa, a gente está perdendo formas de comunicar com o nosso cliente, porque o nosso cliente está olhando para essa galera, né? Então, por isso que é super importante essas ações que a gente faz com essa turma, né? E, meu, é super legal tá do lado deles, assim, tipo, é uma outra cabeça, é uma forma de ver o mundo também super legal, e a gente aprende bastante também com o tempo, né? E a gente trouxe também, inclusive, uma das pessoas hoje que está trabalhando com a gente, ela era da nossa base de criadores ali, né? Então ela era uma criadora nossa e hoje ela tá trabalhando com a gente. Então, tipo, um trabalho super bom aí que ela fez. Hoje ela tá trabalhando junto com a gente aqui na empresa, né? Então é um outro exemplo super legal aí de como a gente consegue dar mais oportunidades para essa galera também, né? Legal. Vamos falar um pouquinho sobre... A Criadores tem, de fato, 3, 4 meses? 4 meses, é isso? 4 meses. Falar um pouquinho de quantas pessoas está lá hoje, mesmo sendo tão pouco tempo, e alguns nomes de clientes. Legal. E tentar algum resultado que você lembra, assim, para o pessoal de casa. Legal, boa. Não, então hoje a gente tem, são 15 contratos assinados, né, que a gente tem dentro da empresa, que a gente está fazendo trabalho, né, oferecendo esses produtos, né, que a gente fala, entre o influência e o estrategista, né, e a mentoria também, né. Então, entre esses produtos, são 15 empresas que estão aqui, divididas entre Belém do Pará e Londrina, né. Então, Belém do Pará, empresas como Govinda, o Purão, e aqui em Londrina, empresas como a Verde Odontologia, o Posto Suíça, a gente tem a Vox também, a gente tem o Bussolé, a gente tem o Cartagena, a gente tem o Folks também. Então, são empresas que confiaram na gente desde o início, né? E estão com a gente aí ao longo dessa jornada, né? Então, são empresas que confiaram na gente, estão colhendo esses resultados. Então, trazer alguns resultados super interessantes ali que a gente teve, né? Por exemplo, o próprio John O'Groats, né? Daqui de Londrina também, que é um bar escocês super temático, super legal. Eles estavam precisando dar um gás assim, em termos de melhoria de comunicação. A gente trouxe os criadores para ele, né? E isso trouxe um engajamento um pouco maior ali nas redes sociais dele. Então, claro, junto com toda a estratégia que eles tinham e que a gente tem, conseguimos ajudar e apoiar um pouco eles ali nesse lado também, né? Então, são empresas que a gente tem atendido aqui hoje ainda super focado, né? Em Londrina e Belém do Pará. Então, são alguns dos resultados aí que a gente tem que tá sendo super legal, né? Legal, muito bom. Legal, Luiz. Eu acho que deu para entender bem do que é a Criadores. O que você, para a gente ir caminhando para o final aqui, o que você vê de visão de futuro para Criadores? Onde a Criadores quer chegar? Explica um pouco para o pessoal aí em casa. Legal, cara. Pô, essa é uma conversa que a gente teve desde o começo, né? E essa é uma das conversas que não mudou muito, né? Do que a gente conversou. Muito louco, né? Tipo, teve muita coisa que a gente mudou, até por ser, cara, empresa super nova, né? A gente tem que estar com a mente aberta de mudar. Mas esse é um negócio que, cara, falei, velho, vamos buscar isso aqui. Que é ajudar tanto as empresas pequenas e médias a encararem esse novo mercado de marketing de influência de cara, com tecnologia, com ciência e com estratégia, né? Para ser mais efetivo. E também toda essa base de criadores, influenciadores dessa nova economia que também tá aqui para nos ajudar, né? Para apoiar nessa construção, né? Então, cara, o propósito nosso é super legal, porque a gente está ajudando pequena e média empresa, e a gente está ajudando também micro e nano criadores locais, né? Então, fortalecer essas duas grandes comunidades, né, que são bem diferentes, né, bem distantes, né, mas quando juntas, cara, fica um poder enorme, né? Então a gente tem sim a ambição de cada vez mais cuidar e trabalhar de mais empresas e cuidar e trabalhar de mais criadores. Então a nossa ambição é construir
fazer com que a nossa plataforma consiga atingir mais cidades. Então, a gente não quer ficar só nesse eixo, né, que não é bem um eixo, né, Londrina-Belém, mas a gente quer expandir para outras cidades, a gente já está com um planejamento, né, de expandir para outras cidades aí também. Então, a nossa ambição é muito forte e focado em, cara, como a gente consegue buscar melhor, ajudar melhor e apoiar melhor essa pequena e média empresa e como a gente consegue apoiar melhor e gerar mais negócios, rodar mais a economia desses pequenos e médios criadores locais, né? Então essa tem sido a nossa ambição, é onde a gente busca dia a dia, formas melhores de atender essa galera, por isso que saem esses produtos novos, que às vezes não estavam no início, hoje tá, mas muita escuta, com muita humildade também para trabalhar em conjunto com as empresas, escutar bastante os problemas que eles têm, com os criadores também, entendendo bastante o lado deles, o que eles estão precisando, o que eles, qual é a ambição deles agora, né? Onde eles querem chegar, de que forma a gente consegue apoiar eles também, né? Na carreira deles. Então, a nossa ambição é um pouco nessa, né? Então, crescer, atender o máximo de pequenas e médias empresas possível, né? Então, hoje a gente fala num número de 10 mil empresas e a gente fala num número de gerar até 60 milhões de reais em negócios para esses micro e nano criadores, né, locais, né? E sempre trabalhando na economia local, né? Então, você vai ver a criadores trabalhando com a economia local, né? Com cidades, né? Muito bom, Então, bem audacioso. A meta é 10 mil clientes. É isso aí, Gabriel. Isso tem aí. que correr mais, tem que ralar, né? Tem que pensar grande, né? É isso muito aí. bom, muito bom. Bom, eu acho que estamos caminhando para o final, Luiz. Foi muito legal essa nossa conversa. Muito bom até conhecer um pouquinho mais da sua história lá do comecinho. Eu não sabia, sinceramente, dessa parte da faculdade, que você tinha saído, né, de uma faculdade que já estava lá. Então, o que você gostaria de deixar de recado final para o pessoal que está nos assistindo? Legal, cara. Então aqui a gente está falando bastante para um público bem nichado, né, Gabriel? Que é a galera de marketing interno aqui. Mas eu acho que eu queria deixar aqui, velho, é muito sair da zona de conforto, sabe? Sair da zona de conforto. Muitas vezes o que você está fazendo hoje, se você quer, então, dentro daquela analogia de tabuleiro que eu coloquei para você, né? Então, você está numa posição, você quer chegar em outra posição, às vezes você vai ter que fazer o diferente, sabe? E às vezes o diferente às vezes é trabalhar com mídia social de forma mais estratégica, né? Que é um pouco do que a gente está entregando, né? Então, acho que o meu recado aqui é você se desafiar, é você testar, é você buscar coisas novas, sair da sua zona de conforto de verdade mesmo, sabe? Porque uma coisa é você sair da zona de conforto, mas tá com um pezinho lá, outro pezinho aqui. Outra coisa é quando você vai de cabeça no negócio, sabe, cara? Então, acho que isso que funciona mesmo. E se você tem dedicação, não adianta só também pensar legal e ter positividade. Eu não acredito nisso, cara. Eu acredito que Deus apoia a gente quando a gente coloca a nossa cabeça. São valores bons, valores positivos que a gente sempre busca, né? E trabalha muito duro, cara, porque nada nesse mundo aqui vem de graça, bicho. Se a gente não trabalha, não se esforça, não bota ali as 10 horas por dia, 11 horas por dia, que a gente não tá ficando no celular, a gente tá trabalhando aqui, né, pra conseguir entregar, cara, você não consegue montar nada relevante na sua vida, né? Então, acho que é mais nessa linha de você tentar sair da sua zona de conforto. Se você acha que você entrou numa zona de conforto, busque formas de você sair dela de verdade mesmo. Às vezes ambiente, às vezes pessoas, às vezes uma forma melhor de você construir relacionamento, se conectar com outras pessoas. Então, acho que tudo isso faz você sair do nível que você está e partir para outro nível, né? Acho que é isso que te ajuda bastante. O recado é sair da zona de conforto. E assim, sobre criadores, eu também sou sócio, só que todas as minhas empresas são clientes da Criadores. Então eu faço questão disso. Então todas as minhas empresas, de fato, né, são atendidas pela Criadores para mostrar o quanto eu acredito, o quanto dá resultado. Então, se você em casa ficou querendo entender mais, ficou querendo saber um pouquinho mais
e quer de fato melhorar, aumentar suas vendas, quer melhorar a sua comunicação, quer uma ajuda nessa parte estratégica de marketing, chama Criadores no Instagram, @criadores.app. Pode me chamar também, Gabriel.Dávila. E chama aí, Luiz. Fala seu Instagram, pessoal. Legal. Bom, pessoal, então, super prazer aqui, estar aqui. Super feliz. Fiquei super nervoso, né? É um pouco diferente do rádio, porque não tem a telinha lá, né? Acho que estou mais acostumado com o rádio. Mas foi super legal o bate-papo, pessoal. Espero ter sido claro ali e ter ajudado de alguma forma. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? O meu trabalho aqui, o meu Instagram é @luizvincenzi. E o nosso site também, né, que é o criadores.app. Então, entre em contato, dá uma busca lá, manda um WhatsApp pra gente ali, que eu tenho certeza que se vocês estão nesse momento de sair da zona de conforto, talvez a gente pode ajudar você e vai ser um super prazer aí apoiar e ajudar vocês nessa. Isso aí, pessoal. Então, chama a gente, chama o Luiz, que a gente vai ajudar você a aumentar suas vendas, melhorar seu marketing e fazer história junto com você no seu negócio. Então, Luiz, muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais.